Eu vivia em uma casa antiga quase caindo aos pedaços, situada na periferia de São João de Meriti, na zona norte do Rio de Janeiro, em 1982. O cheiro de madeira envelhecida e o som das janelas rangendo ao vento eram as únicas companhias que eu tinha ao longo das noites solitárias. Não era uma casa grande, mas suficiente para me dar a sensação de que ali, naquela velha construção, o tempo se arrastava com a lentidão das décadas passadas. O cemitério ficava logo ali, ao lado. A primeira coisa que se via ao olhar pela janela era o muro alto e sujo que separava a vida da morte. Era um lugar maltratado pelo abandono, com lápides de mármore rachadas e algumas tombadas, como se o tempo e a negligência estivessem consumindo os próprios ossos dos mortos. O povo dizia que aquele cemitério tinha algo de estranho. Os vizinhos, com suas vozes sussurrantes, sempre falavam de coisas que aconteciam ali à noite, mas ninguém jamais se atreveu a explicar o que realmente acontecia. As histórias eram vagarosas e imprecisas, recheadas de um medo que parecia não ter origem, apenas ecoava nas ruas e nas conversas furtivas. Alguns diziam que o lugar era maldito, que os mortos não descansavam em paz e que a escuridão à noite tinha algo de incomum. Os mais velhos, com suas vozes trêmulas, falavam de risos distantes e sombras que se moviam por entre as lápides. Eu nunca acreditei nessas histórias. Na minha cabeça, tudo isso não passava de superstições antigas, coisas que o povo inventava para dar sentido ao medo do desconhecido. O cemitério era apenas um cemitério, nada mais. Eu continuava minha vida, ignorando as histórias e os olhares desconfiados dos vizinhos. Até a noite em que tudo mudou. Era uma noite de sexta-feira, e a cidade parecia envolta em um manto denso de nevoeiro. O ar estava úmido, gelado, e a neblina tomava conta das ruas, escurecendo tudo à sua volta. A luz dos postes parecia fraca, como se o nevoeiro a estivesse engolindo, deixando tudo em um cinza profundo e desconfortante. Eu estava na varanda de casa, o olhar perdido no vazio daquele cenário, tentando entender o que estava acontecendo, porque o clima parecia diferente. Um silêncio incomum pairava no ar, uma calma tensa, como se a cidade inteira estivesse respirando ao mesmo tempo. Foi então que eu a vi. Primeiramente, foi uma forma indistinta, uma sombra se movendo entre as lápides do cemitério. No começo, pensei que fosse apenas uma ilusão causada pelo nevoeiro, alguma coisa da minha mente tentando dar sentido ao vazio da noite. Mas logo a figura se revelou mais clara, alta, fina, com movimentos suaves, como se estivesse dançando entre os túmulos. Seus braços se erguiam e se moviam de uma forma que não se parecia com nada humano. O mais estranho era o som. Um riso baixo, abafado, que vinha de dentro daquele manto de nevoeiro. Não era um riso comum, mas algo distorcido, como se estivesse zombando de algo que eu não conseguia entender. A figura parecia brincar com o silêncio da noite, com a minha ignorância, como se soubesse de algo que eu nunca saberia. Tentei afastar o pensamento de que aquilo era real. Deve ser uma brincadeira de algum morador, pensei. Talvez um reflexo da luz nos túmulos, uma ilusão. Mas uma sensação de desconforto começou a se espalhar dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar. Havia algo muito errado naquilo, algo que eu não poderia mais ignorar. Naquela noite, o silêncio da cidade parecia mais pesado, mais opressor. Eu estava deitado na cama, mas algo não me deixava dormir.
Era como se uma presença invisível estivesse se aproximando, algo indefinido, mas inegavelmente ameaçador. E então eu ouvi um riso abafado, distante, mas que parecia vir de dentro do cemitério. O som parecia ecoar nas pedras, reverberando no ar frio da noite. Era um riso baixo, quase sussurrado, mas carregado de algo maligno. Não era o riso de uma pessoa, mas o som de algo que não deveria estar ali, como se os mortos estivessem zombando de nós, vivos. O nevoeiro, ainda denso, parecia envolver o cemitério de forma ainda mais estranha, e o riso ecoava, sem direção, como se fosse lançado pelas próprias sombras. Minha mente tentava racionalizar, convencer-me de que aquilo não passava de uma brincadeira de alguém. Mas, por mais que eu tentasse, não conseguia negar o desconforto crescente. Algo ruim estava no ar, algo que eu não conseguia ver, mas sentia em cada fibra do meu ser. A sensação de que os mortos, em algum lugar dentro daquele cemitério, estavam observando, esperando, parecia me consumir. Eu me levantei, movido por uma força estranha, e fui até a porta da casa. Lá, olhei para o cemitério, onde no meio da neblina, a figura alta e fina estava se movendo novamente, como uma sombra dançante. O riso parecia ainda mais próximo. Não havia mais dúvida. O que quer que fosse aquilo, não era humano. O dia seguinte amanheceu nublado, como se a noite ainda não tivesse acabado. A sensação de peso no ar parecia acompanhar cada passo que eu dava dentro de casa. Eu tentei ignorar os acontecimentos da noite anterior, dizendo a mim mesmo que tudo não passara de uma ilusão, um produto do medo e da escuridão. Mas quando saí para o quintal, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Totó, meu cachorro, estava ali, caído no chão, e algo não estava certo. Ele estava completamente desfigurado, como se tivesse sido atacado por algo monstruoso. Suas patas estavam retorcidas de forma antinatural, e a carne de seu corpo parecia ter sido arrancada de dentro para fora. A pele estava rasgada e as vísceras expostas estavam dispostas de maneira que desafiavam qualquer explicação lógica. Não havia sangue espalhado como seria esperado. Era como se sua essência tivesse sido drenada. Mas o que realmente me fez parar, paralisado pelo horror, foi seu rosto. O olhar de Totó, antes cheio de vida e amor incondicional, estava vazio. Não havia expressão alguma, como se o próprio espírito do animal tivesse sido arrancado, deixando apenas um corpo sem alma. Seus olhos, agora sem brilho, pareciam fitar o vazio, como se o que o havia feito isso tivesse se alimentado dele, levando-o para um lugar de onde não se voltaria. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia naquele momento que algo muito pior estava acontecendo ali, que aquilo não era mais uma questão de simples coincidências. O cemitério, com suas sombras e risos distantes, não era apenas um lugar assustador. Era um lugar onde o mal estava vivo, à espreita, e agora eu começava a entender que ele estava se aproximando de mim. Nos dias seguintes, eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido com Totó. A imagem de seu corpo mutilado, sem vida, me perseguia constantemente, como uma sombra que não me deixava em paz. Era impossível ignorar que o mal que eu temia estava de fato presente, e por mais que tentasse afastar a ideia, o cemitério parecia ser o epicentro de tudo. Foi então que decidi investigar. Fui até o centro da cidade e conversei com um velho conhecido, o Sr. Benedito, que morava ali há muito tempo. Ele, com sua voz rouca e cansada,
parecia saber mais sobre o passado daquele lugar do que qualquer um. Quando mencionei o cemitério, seus olhos se estreitaram e ele hesitou antes de falar. Esse lugar tem uma história, não é de agora, disse ele. Nos tempos antigos, um culto sombrio se instalou ali. Eles usavam o cemitério para rituais de necromancia, tentando invocar os espíritos para seus próprios fins malignos. Pessoas sumiam, corpos eram encontrados em condições horríveis. Eles acreditavam que poderiam controlar a morte, trazer os mortos de volta. O velho me contou que o líder desse culto foi um homem alto, de aparência esquelética, que sempre parecia flutuar entre os mortos, como se fosse uma entidade viva e ao mesmo tempo já condenada. A figura que eu vira no cemitério, disse ele, era a sombra desse homem, cujo espírito nunca descansou e ainda assombrava o local. A revelação me fez parar. Será que minha presença na casa havia atraído esse espírito? Ou ele já estava me vigiando desde o começo? O que quer que fosse, parecia que o mal tinha encontrado um novo alvo. Eu. Agora, não havia mais dúvidas em minha mente. O que quer que estivesse no cemitério não era apenas um fenômeno estranho, mas uma força maligna que havia sido despertada por algo mais antigo, mais profundo. Tudo o que eu tinha vivido até aquele momento não era um acaso. O mal estava ali, me observando, aguardando o momento certo para agir. E eu não podia mais viver com esse medo. Com a coragem que só a desespero pode gerar, decidi enfrentar aquilo de uma vez por todas. No dia seguinte, fui até a igreja mais próxima e trouxe comigo alguns objetos religiosos, uma cruz, um rosário e uma Bíblia antiga que pertencia à minha avó. Eu sabia que, se existia alguma chance de derrotar o mal que estava à espreita, era com aquilo que eu tinha nas mãos. Quando a noite caiu, eu estava pronto. A neblina voltou a tomar conta da cidade, e eu me dirigi até o cemitério, sentindo que o peso daquilo que estava prestes a acontecer era inevitável. Quando pisei no terreno amaldiçoado, a sensação de ser observado se intensificou. Eu estava sendo vigiado e sabia disso. Foi então que ela apareceu novamente. A figura alta, esquelética, se materializou diante de mim, mas agora estava mais próxima, mais concreta. Sua presença era opressiva, o ar ao redor parecia condensar-se em uma pressão insuportável. A entidade começou a se manifestar de forma agressiva, tentando me afastar com um movimento brusco. Seus olhos brilhavam com um ódio que eu nunca imaginara. Eu avancei, segurando os objetos religiosos com força. Sabia que não podia mais fugir. A criatura tentava me paralisar com seu olhar, mas eu não cedi. Durante o confronto, percebi que o cemitério em si estava maldito. Não era só um lugar de mortos, mas um local que exigia algo mais para se manter. Um sacrifício que poderia interromper sua maldição e libertar a alma que ainda o dominava. Eu não sabia o que teria que fazer, mas estava disposto a pagar o preço para acabar com aquele pesadelo. O ritual que eu estava prestes a realizar não era algo simples. Eu sabia que teria que pagar um preço alto, mas o que mais poderia fazer? A entidade, aquela presença aterradora que havia assombrado o cemitério e minha casa, não se renderia sem uma luta definitiva. Eu havia descoberto que o mal só poderia ser banido se fosse oferecido um sacrifício de algo profundamente pessoal, algo que me conectasse diretamente ao mal que eu desejava destruir. Com a cruz firmemente em minha mão e o rosário pendurado ao pescoço, eu comecei a recitar as palavras do ritual. As palavras antigas,
faladas com tanta fé e reverência, começaram a formar uma barreira entre mim e a criatura, mas a sensação de desconforto se intensificava. Eu sentia o peso da presença daquela entidade cada vez mais forte, como se estivesse tentando me consumir de dentro para fora. O ar ficou denso, a terra sob meus pés parecia se mover, e as sombras que dançavam ao redor de mim começaram a se estender, como se quisessem me engolir. Foi então que percebi o custo real. Para banir o espírito do cemitério, eu não poderia apenas fazer um sacrifício, mas me tornar parte do ritual de uma maneira que não imaginava. A dor, a perda, a transformação. Eu tinha que abrir mão de algo de mim mesmo, algo que não poderia recuperar. Quando o ritual finalmente terminou, eu senti a presença da entidade desaparecer. A paz parecia ter sido restaurada, mas algo dentro de mim estava vazio, como se uma parte de minha alma tivesse ficado presa naquele lugar. Saí do cemitério, o peso das palavras do ritual ainda ecoando em minha mente, mas o que realmente me perturbava era o olhar no meu rosto. Eu sabia que tinha vencido, mas não sem um custo. Algo de mim havia ficado para trás. Ao longe, enquanto me afastava, ouvi um grito. Era um som distante, vindo de dentro do cemitério, tão angustiante quanto o primeiro. A paz que eu buscava poderia ser apenas temporária, e o mal, mesmo banido, poderia estar apenas esperando a próxima oportunidade. Eu morava sozinha na beira do cemitério de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, em 1977. A cidade, pequena e esquecida pelo tempo, quase não dava sinais de vida depois que o sol se punha. Não havia muito movimento por aquelas bandas, e as pessoas já tinham se acostumado com minha presença solitária. Para muitos, era estranho ver uma mulher de minha idade, uma senhora, como me chamavam, vivendo à margem da cidade, tão perto de um lugar onde os mortos repousavam. Eu gostava de dizer que os mortos têm mais histórias do que os vivos. A terra do cemitério estava repleta de segredos que muitos ignoravam. Sempre dizia que as almas que ali descansavam eram as melhores contadoras de histórias, se soubéssemos escutá-las. Mas os habitantes de Dores do Rio Preto não compartilhavam da minha visão. Chamavam-me de louca, sussurravam nas esquinas, se afastavam ao me ver. Quem se atreveria a viver com os mortos? Eu, no entanto, não via outra opção. A solidão era minha companheira e o cemitério, meu ponto de paz. De minha casa simples, com um telhado de zinco que estalava nas noites frias, eu podia ver o cemitério. A paisagem era sempre a mesma. As lápides espalhadas como se tivessem sido deixadas ao acaso, as árvores balançando suas folhas com o vento da noite. O som suave das folhas ao vento, misturado com o farfalhar das ciprestes, tornava o ambiente mais pesado, mais profundo, como se houvesse algo mais ali, à espreita. No silêncio das noites, às vezes imaginava que não estava completamente sozinha, que talvez eu não estivesse. Na noite de quinta-feira, a escuridão tomou conta de Dores do Rio Preto de maneira diferente. O vento, mais forte que o habitual, soprava entre as árvores, arrastando folhas secas pela estrada deserta. Eu estava em casa, como de costume, sentada na velha cadeira de balanço perto da janela. O silêncio da noite sempre me parecia acolhedor. Mas naquela noite, algo estava fora do lugar. Ouvi primeiro um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse conversando,
mas as palavras eram arrastadas e indecifráveis. Achei que fosse minha mente jogando truques, fruto do cansaço ou da solidão. Mas a cada minuto, as vozes se tornaram mais claras, mais intensas. O som parecia vir de dentro do cemitério, daquela vasta área de terras que separava minha casa do vilarejo. As vozes eram baixas, como se os mortos estivessem discutindo entre si, mas algo nelas não parecia humano. A cada palavra, o medo tomava conta de mim, mas algo mais, uma curiosidade quase irracional, me impedia de me afastar da janela. Me levantei devagar e me aproximei. O ar frio da noite parecia se intensificar conforme as vozes se tornavam mais nítidas. Algumas palavras começaram a se formar, mas ainda assim não consegui compreender o que estavam dizendo. No entanto, uma delas, uma voz profunda e arrastada, cortou o silêncio com clareza. Era uma voz que parecia vir de muito tempo atrás, como se o próprio vento tivesse se erguido do túmulo. Dona Rita, ela disse, e o meu nome soou como um eco do além. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que não estava sozinha. A madrugada seguinte chegou com um peso diferente no ar. Eu sentia uma necessidade estranha de ir até o cemitério, como se algo estivesse me chamando, algo que eu precisava entender. As vozes da noite anterior ainda ecoavam na minha mente, mas dessa vez não pude ignorá-las. A escuridão era densa e o vento, mais frio do que o habitual, sussurrava entre as árvores. Cada passo que dava em direção ao portão do cemitério parecia me afastar mais do mundo real e me aproximar de um lugar onde o tempo não fazia sentido. O silêncio da noite parecia absoluto, mas então algo fez meu coração parar. A figura apareceu diante de mim, sem aviso. Uma silhueta esquelética, com vestes de um tempo muito distante, como se tivesse saído diretamente de um pesadelo antigo. Os ossos visíveis em sua estrutura se moviam lentamente, e a pele, onde ainda existia, estava pálida e esticada. O ar ao redor de nós parecia ainda mais frio, e uma sensação de pressão, como se algo estivesse prestes a acontecer, me envolveu. A figura me observava com uma intensidade que parecia atravessar minha alma. Eu não podia desviar os olhos. Havia algo nela, algo que me prendia, como se estivesse esperando algo de mim, uma reação, talvez. O tempo parecia ter parado, e eu fiquei ali, imóvel, enquanto ela se aproximava lentamente. A voz que emanou daquela figura era baixa, grave e cheia de uma autoridade que me fez estremecer. Você deveria ter ficado longe, Dona Rita. A voz parecia sair do próprio fundo da terra, arrastada, distante, como se falasse de um outro tempo. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu na escuridão, sumindo tão rapidamente quanto havia surgido. Voltei para casa, as pernas trêmulas, o coração batendo forte. O que eu tinha visto não era uma ilusão. Algo estava acontecendo e eu não sabia como escapar disso. Na manhã seguinte, o dia parecia mais sombrio do que deveria. O sol, normalmente radiante, estava coberto por nuvens pesadas, e o vento frio cortava a paisagem de dores do Rio Preto com uma sensação de inquietação. Quando saí da casa, a primeira coisa que notei foi a terra perto da porta. Algo estava fora do lugar. O solo, que normalmente permanecia firme, parecia ter sido remexido. As marcas estavam ali, nítidas e impossíveis de ignorar. Marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado sair debaixo da terra, estavam impressas no chão. Os dedos largos e profundos, com detalhes de articulações, pareciam ainda frescos.
Olhei ao redor, tentando entender o que poderia ter causado aquilo, mas não havia sinal de ninguém. A terra ao redor estava perturbada, como se um peso tivesse pressionado contra ela, forçando a terra a se mover. Não era um movimento natural de animais. Não era algo que pudesse ser explicado com a lógica simples da vida cotidiana. As marcas estavam tão próximas da porta, tão perto da entrada da minha casa, que meu coração acelerou. Como algo poderia ter se aproximado de mim tão intimamente, sem que eu tivesse ouvido ou visto? A sensação de que algo estava tentando alcançar minha casa se espalhou como fogo. Não era mais uma dúvida vaga. Eu sabia, sem sombra de incerteza, que o que quer que tivesse feito aquilo não pertencia a este mundo. A angústia tomou conta de mim. As lembranças da noite anterior, da voz grave e arrastada e da figura esquelética, surgiram em minha mente como um pesadelo recorrente. Tentei me convencer de que não havia nada a temer, que os mortos eram inofensivos, mas as marcas na terra continuavam a me assombrar. Algo estava se aproximando. Eu podia sentir, até mesmo respirar, o peso da presença que me observava. Incapaz de ignorar mais o que estava acontecendo, eu sabia que era hora de buscar respostas. Não poderia mais viver com a sensação de que o desconhecido estava me engolindo. O cemitério, os sons estranhos, as marcas na porta da minha casa, tudo aquilo não era normal e eu precisava entender o porquê. Decidi ir até o vilarejo, onde todos conheciam a história, mas poucos falavam abertamente sobre o cemitério. O velho padre da cidade sempre foi uma figura discreta, mas talvez ele soubesse algo que os outros não sabiam. O padre estava em sua pequena casa, com as mãos trêmulas, segurando um rosário velho. Quando mencionei o cemitério e os acontecimentos que haviam me aterrorizado, percebi seu desconforto. Ele se recostou na cadeira e suspirou profundamente, como se estivesse carregando o peso de um segredo que havia guardado por anos. Seu rosto envelhecido se contraiu e ele começou a falar com uma voz baixinha, como se temesse ser ouvido. Há muito tempo, Dona Rita, ele começou, havia um grupo de pessoas enterradas ali no cemitério. Eles não eram comuns, sabe? Não eram como os outros mortos. Algo aconteceu com eles. Algo que nunca foi resolvido. Eles morreram em circunstâncias terríveis e, por alguma razão, não encontraram a paz. O padre fez uma pausa, olhando para o chão, como se revivesse os detalhes do que estava dizendo. Com o passar dos anos, ele continuou. As vozes começaram a crescer. O povo falou em maldição, mas ninguém ousou investigar. E agora parece que as almas dos mortos querem comunicar algo urgente. As palavras do padre ressoaram dentro de mim como um eco distante. Eu não sabia o que exatamente ele estava sugerindo, mas de repente, tudo fez sentido. Algo me ligava àquele cemitério, àquelas almas, como se minha presença não fosse mera coincidência. Talvez eu estivesse ali para resolver um mistério, algo que tinha ficado enterrado no passado, algo que os mortos queriam que eu entendesse. A revelação me deixou com o estômago apertado. O que era aquela conexão? Como eu estava envolvida nesse enredo de almas perdidas. A sensação de angústia só aumentou. Eu não sabia se estava preparada para o que estava prestes a descobrir. Eu sabia que não podia mais fugir. As vozes, as marcas na terra, a figura esquelética, tudo aquilo não era um acidente.
Estava na hora de enfrentar o que se escondia naquele cemitério, mesmo que isso significasse confrontar algo além da compreensão humana. A noite estava chegando e o ar estava pesado, como se o próprio universo estivesse se preparando para o que viria. Me preparei como pude, reunindo tudo o que podia usar como proteção, mas uma parte de mim sabia que talvez nada pudesse me salvar agora. O que eu ia enfrentar não era algo que pudesse ser afastado com simples rituais ou orações. Quando a noite finalmente se abateu sobre Dores do Rio Preto, a cidade parecia estar dormindo, alheia ao que acontecia no cemitério. O céu estava mais escuro do que o normal e as sombras se esticavam, como se a própria escuridão tivesse vida. Caminhei até o portão do cemitério, sentindo os nervos se esticarem em cada passo. O vento cortante sussurrava através das árvores, e as lápides, iluminadas apenas pela luz fraca da lua, pareciam vigiar cada movimento meu. Lá, no mesmo lugar onde tudo começou, eu vi a figura novamente. Desta vez, ela estava mais nítida, mais definida, e a sensação de ameaça era palpável. A pele esticada sobre os ossos parecia brilhar sob a luz da lua, e os olhos vazios e profundos estavam fixados em mim. Não houve surpresa, apenas um silêncio denso entre nós. Então, a figura falou, sua voz baixa e arrastada, mais sombria do que antes. Você me reconhece agora, Dona Rita? A voz era como um sussurro da terra. Eu sou um dos mortos enterrados aqui. Fui condenado a vagar entre os mundos, sem nunca encontrar paz. Eu estremei, mas mantive o olhar fixo nela. A figura continuou, mais grave ainda. Todos esses eventos, as vozes, as marcas, foram um aviso. Você deveria ter saído. Agora será tarde demais. O medo apertou meu peito, mas algo dentro de mim se rebelou. Não estava mais disposta a recuar. Eu havia chegado até ali e não iria embora sem entender o que estava acontecendo. Não vou sair, falei sem vacilar. Eu vou entender o que você quer de mim. A figura permaneceu imóvel, como se esperasse essa resposta. O silêncio se aprofundou, mais pesado do que nunca. O que viria a seguir era inevitável. Eu sabia o que tinha que fazer. O momento de enfrentar o que estava diante de mim havia chegado, e o sacrifício necessário para libertar as almas atormentadas não poderia mais ser adiado. A figura esquelética, ainda parada diante de mim, observava em silêncio. Eu não tinha mais medo, apenas uma certeza interna de que algo precisava ser resolvido ali, naquele lugar de dor e sofrimento. Com um movimento lento, ajoelhei-me diante da figura, sentindo a terra fria sob meus joelhos. No fundo do meu coração, soube que a única maneira de quebrar a maldição era permitir que as almas encontrassem, enfim, a paz. Ofereci meu próprio sacrifício, minha ligação com aquele cemitério, para que os mortos pudessem descansar. A figura não disse mais nada. Suavemente, como se o peso de séculos tivesse finalmente sido retirado, ela desapareceu diante de meus olhos. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase palpável, e as sombras que antes pairavam sobre o cemitério começaram a dissipar-se. Pela primeira vez em muito tempo, o vento não soava ameaçador e a atmosfera parecia mais leve. Voltei para minha casa sem saber exatamente o que esperar. O ar ao meu redor parecia diferente, mais tranquilo, mas havia algo em meu interior que me dizia que a paz no cemitério não seria eterna. Era apenas um breve alívio, como se algo ainda estivesse aguardando o momento certo para voltar. Ainda moro sozinha, no mesmo lugar,
próxima àquele cemitério que agora guarda seus segredos. As vozes cessaram, mas a sensação de que algo maior permanece não me abandona. O ciclo pode ter sido quebrado, mas a verdade sobre aquele lugar permanece quieta nas sombras do tempo. Em 1995, a vida em Maragogi, no estado de Alagoas, era calma e silenciosa. As ruas de terra, ainda sem o movimento frenético das cidades grandes, eram pontuadas por casas simples, de paredes caiadas, e campos vastos onde o verde parecia infinito. Eu, seu Zé da Vaca, era um homem de fé, conhecido por todos no vilarejo. Nascido e criado entre o cheiro da terra e o som do vento que passava pelas palmeiras, aprendi desde cedo a respeitar os sinais da natureza e a vida simples que ela nos oferecia. O meu trabalho era no campo, onde cuidava das vacas e cultivava a terra. O sol quente batia forte durante o dia e à noite o silêncio reinava absoluto. Às vezes, o som de um pássaro distante ou o estalar de galhos quebrados eram as únicas coisas que quebravam aquele silêncio sepulcral. Era uma vida dura, mas tranquila, onde a fé guiava cada passo, e o cemitério de Maragogi, um lugar esquecido pela maioria, passava despercebido no cotidiano. O cemitério, situado no fim da estrada, ao lado da mata, era um lugar que poucos visitavam. Os túmulos estavam antigos, cobertos por musgo e poeira, mas ninguém se importava com eles. O povo sempre falava que os mortos estavam em paz, e o cemitério, por sua vez, parecia não ter pressa de ser lembrado. No entanto, um leve sentimento de desconforto rondava aquele lugar. Mas isso era mais uma sensação velada, sem explicação. Para mim, o cemitério era apenas uma parte da paisagem, silencioso e distante, como as memórias antigas que morriam junto com os velhos moradores de Maragogi. Mas essa paz, essa quietude, estava prestes a ser quebrada. Aquela noite estava estranhamente quieta, e o vento, mais forte do que o habitual, fazia as palmeiras balançarem como se quisessem desraizar-se do solo. Eu voltava do campo como sempre, com a enxada nas mãos e o corpo cansado. O ar estava pesado, carregado de uma umidade que fazia a respiração se tornar mais difícil. O cheiro da terra misturava-se com o de algo mais distante, algo que eu não podia identificar. No entanto, o mais inquietante estava por vir. Foi então que, entre o som do vento e o crepitar das folhas secas, ouvi uma voz suave, doce, chamando-me pelo nome. "Seu Zé, venha ver", disse a voz, como se fosse uma mulher conhecida, com um tom que parecia acolhedor, mas que me causou um arrepio gelado na espinha. A princípio, pensei ser alguém da aldeia, talvez uma senhora que necessitava de ajuda, mas o som da voz não se parecia com nada que eu já ouvira antes. E, o mais estranho, vinha de perto do cemitério. Com o coração acelerado, avancei um pouco, hesitante, em direção ao som. Ao virar uma curva da estrada, vi uma figura ao longe. Uma mulher, de vestido branco, estava ali, flutuando, sem tocar o chão, diante do cemitério. Ela me encarava, mas seus olhos estavam completamente negros, sem vida, sem alma. O sorriso que ela exibiu não veio da boca, mas de seus olhos vazios. Um sorriso frio que parecia me consumir por dentro. O medo tomou conta de mim e, sem pensar, comecei a correr. Mas ao longe, ouvi algo que me fez gelar o sangue. Passos. Não eram os meus, mas os dela, que me seguiam como se estivessem logo atrás. O som era nítido e constante,
cada passo me fazendo acelerar ainda mais a minha fuga, até que, enfim, entrei em casa trancando a porta. A respiração ofegante não parava, e eu sabia que algo terrível estava se aproximando. Quando acordei, o sol já estava alto no céu. A luz que entrava pela janela parecia quase insuportável, como se tentasse afastar a escuridão que ainda rondava minha mente. Tentei por um momento convencer a mim mesmo de que tudo não passara de um pesadelo. Uma ilusão causada pelo cansaço ou pela inquietude da noite anterior. Mas à medida que a realidade se instalava, o medo não me deixava em paz. Algo havia acontecido, algo que eu não conseguia entender, mas que meu corpo sentia em cada nervo, em cada batida do coração. Decidi voltar ao cemitério, pensando que talvez, ao ver o lugar novamente, encontraria uma explicação. Mas ao chegar lá, percebi imediatamente que algo estava muito errado. O vento não era mais forte, mas a quietude era ainda mais opressiva. O cemitério parecia mais vazio do que nunca. Os túmulos, antes imponentes e antigos, haviam desaparecido, como se o próprio solo os tivesse engolido. Em seu lugar, haviam buracos profundos, cavados de maneira irregular, como se algo ou alguém tivesse arrancado as sepulturas do chão. Mas o que me chocou não foi apenas a ausência dos túmulos, mas o vazio que tomava conta do lugar. O silêncio era espesso, como uma névoa invisível que não permitia que qualquer som se fosse ouvir. Passei os dedos pelos rostos das lápides quebradas e me senti como se estivesse sendo observado. Mas quando olhei ao redor, nada estava lá. Nada além do vazio, do silêncio e dos buracos, que pareciam engolir o próprio tempo. A sensação de que algo maligno havia tomado aquele lugar cresceu dentro de mim. Eu sabia que o que tinha visto na noite anterior não era uma ilusão. A entidade estava ali, e seu poder estava agora marcado naquele cemitério, onde o mal parecia ter raízes ainda mais profundas do que eu poderia imaginar. Passei o resto do dia tentando afastar as imagens da noite anterior, mas, por mais que tentasse, algo dentro de mim insistia em me lembrar do que vi, do que senti. A dúvida crescia a cada hora, me consumindo. Não podia ser verdade, não podia. O cemitério vazio, aquela mulher com os olhos negros, tudo parecia mais um pesadelo vívido do que uma realidade concreta. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo, que precisava encontrar uma explicação lógica. Fui até o centro da cidade, conversei com alguns dos velhos moradores, tentei puxar conversa sobre o cemitério, sobre a história do lugar. O que ouvi, porém, não me trouxe paz. Alguns falavam de estranhos acontecimentos, mas eram apenas histórias antigas, murmúrios de velhas lendas, nada que se comparasse ao que vivi. Fui à casa de Dona Maria, uma senhora que sempre soubera tudo sobre todos. Ela me contou histórias de antigos moradores, de pessoas que morreram sob circunstâncias misteriosas, mas nada que pudesse fazer sentido com o que eu havia presenciado. À medida que o tempo passava, meu desconforto só aumentava. As pessoas olhavam para mim com desconfiança, como se eu fosse um louco. Ninguém parecia acreditar no que eu dizia. Comecei a me sentir isolado, como se estivesse falando para o vento. A sensação de desespero começou a tomar conta de mim. Eu não sabia mais o que pensar, mas uma coisa era certa. O que acontecera naquela noite não era fruto da minha imaginação. Algo estava se preparando e eu não sabia como impedir. Nos dias que se seguiram,
Tentei me afastar de tudo o que havia acontecido. Eu sabia que precisava de algum tempo para pensar, para tentar recuperar a calma e a racionalidade. Mas quanto mais eu tentava afastar aquele maldito encontro da minha mente, mais os sinais se intensificavam. Eu começava a perceber que não podia escapar. Naquela manhã, ao chegar à porta de casa, ouvi novamente a voz, suave, doce, como se fosse chamada ao longe, mas bem clara. Seu Zé, venha ver. Aquele tom familiar, como o de uma mulher conhecida, me paralisou. A sensação de que ela estava em algum lugar, esperando, observando, me invadiu com uma força impossível de ignorar. Não era mais uma ilusão, não era mais apenas uma lembrança do que aconteceu. A mulher estava de novo, mais próxima do que nunca. Com o passar dos dias, os lugares em que sentia sua presença começaram a se multiplicar. Ela não estava mais apenas perto do cemitério. Sua voz me chamava enquanto eu trabalhava no campo, enquanto passava pela rua da aldeia até dentro de casa, como se ela estivesse esperando por algo, como se ela quisesse que eu a seguisse. O medo tomou conta de mim. A mulher não era mais uma figura distante, mas uma sombra constante, presente em minha vida. E agora ela estava em todos os lugares. Foi então que comecei a perceber que ela não era humana. Seus olhos, aqueles olhos negros como breu, me assombravam a cada visão que se formava em minha mente. Havia algo de sobrenatural nela, algo que eu não conseguia entender. Quem era ela? O que queria de mim? Cada resposta que eu tentava buscar me levava a mais perguntas, e o vazio dentro de mim se aprofundava. A sensação de desespero só aumentava, e as respostas pareciam se distanciar mais a cada dia. Ela estava se aproximando, e eu não sabia o que fazer. Já não conseguia mais escapar dela. Sua presença estava em todos os lugares, e a cada novo sinal meu medo aumentava. Não havia mais razão, não havia mais lógica. O cemitério, o lugar onde tudo começara, era o único ponto que restava para que eu pudesse buscar respostas. Era lá que ela me chamava, e era lá que eu teria que enfrentar o que estava por trás daquele mal. Eu sabia que não teria mais paz até que isso fosse resolvido. Naquela noite, o vento uivava como se a própria terra chorasse. O céu estava fechado, sem estrelas, e a escuridão parecia ainda mais densa do que o normal. Com o coração pesado, caminhei até o cemitério. O lugar parecia mais sombrio, mais opressor, como se a própria atmosfera estivesse saturada de algo maligno. A voz veio novamente, doce e suave, chamando-me por nome. Seu Zé, venha ver, disse ela, como sempre. E então eu a vi. A mulher de branco flutuando sobre o solo, seus olhos negros como abismos, me encarando com um sorriso que não era de humanidade. O medo quase me paralisou, mas algo dentro de mim me impulsionou a dar um passo à frente. Foi quando ela falou, e suas palavras cortaram o ar como lâminas afiadas. Ela não era uma simples alma perdida, mas o espírito vingativo de uma mulher que, no passado, fizera um pacto com forças malignas para proteger o cemitério e a terra ao redor. Ela havia sido traída, e como vingança, seu espírito fora condenado a proteger o cemitério, a assombrar aqueles que ousassem se aproximar. Os túmulos desaparecidos, os buracos no solo, tudo fazia parte de um antigo feitiço que ela havia lançado, condenando o lugar e quem ali se atrevesse a pisar. Eu perguntei quase sem fôlego, "O que você quer de mim?" Ela sorriu novamente, dessa vez com mais crueldade, e respondeu, "Você me viu. Agora você é parte disso."
O peso da revelação me esmagou e naquele instante soube que havia algo mais em jogo, algo que não poderia mais escapar. O preço pelo conhecimento já estava sendo pago. Quando voltei ao cemitério pela última vez, algo estava irreversivelmente transformado. O lugar, antes marcado pela quietude e pela saudade dos mortos, agora parecia estar apodrecendo aos meus olhos. O ar estava pesado e o solo, onde antes havia sepulturas, exalava uma podridão que me fazia querer afastar cada vez mais. O mal estava enraizado ali como uma praga, corrompendo tudo ao redor. As casas da aldeia, que um dia foram cheias de vida, agora pareciam desertas, suas paredes mofadas e suas janelas quebradas. As pessoas estavam mais pálidas, mais fechadas em si mesmas, como se uma sombra invisível tivesse se abatido sobre elas. Eu vi o preço que paguei. O mal que aquela entidade trouxe com ela não afetou apenas o cemitério, mas todos que estavam ligados àquela terra. Eu, que antes era um homem de fé, agora não passava de uma casca vazia. As orações que um dia proferi com convicção não passavam de palavras vazias agora. A paz que eu busquei, que pensei ser possível encontrar, nunca mais seria minha. A última vez que olhei para o cemitério, senti um calafrio percorrer minha espinha. Embora o vento tivesse cessado, uma sensação de movimento, como se algo se mexesse nas sombras, me acompanhava. O mal não havia partido. Ele estava ali, de alguma forma, à espera de outro a quem perturbar. Eu deixei Maragode. Fui embora sem olhar para trás, sabendo que a verdade que descobri não teria mais fim e que nada jamais poderia me salvar da condenação que agora me acompanhava.